Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus abençoe e inunde o coração de vocês com a sua graça e com a sua bênção neste dia. Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de preparação, o lugar onde afiamos nossas ferramentas para servir melhor ao reino de Deus. Eu sou o seu amigo e professor Ioséias e estou animado para que juntos possamos mergulhar em mais um tema profundo e transformador da palavra de Deus. O assunto de hoje é talvez a pergunta mais fundamental da existência humana. Quem sou eu? Vivemos em um mundo que nos bombardeia com respostas as mais diversas. Você é aquilo que você sente. Você é o resultado do seu sucesso ou falta dele. Você pode ser o que você quiser. Mas, paradoxalmente, nunca vimos uma geração tão perdida, tão ansiosa e com tantas crises de identidade. A verdade, meus amigos e irmãos, é que a nossa verdadeira identidade não é algo que a gente inventa ou descobre por aí. É algo que a gente recebe. E é um presente do nosso Criador. E a nossa aula de hoje vai direto na fonte para responder a essa pergunta. O título do nosso estudo é Espírito, Alma e Corpo, a Triunidade Humana. E prepare-se para descobrir que você é muito mais do que um corpo, muito mais do que suas emoções. Você é uma obra-prima de Deus. E entender o projeto original vai mudar tudo na nossa perspectiva. Então, vamos começar. No tópico 1, a assinatura do artista, criados à imagem de Deus, vamos falar sobre a obra do Senhor. Então imaginem um grande artista, um escultor de renome mundial. Ele passa meses trabalhando em sua obra-prima. Ele não apenas fala e a estátua aparece. Não, ele coloca as mãos na massa. Ele modela o barro. Ele dedica seu tempo, seu talento, seu fôlego de vida. E quando termina, ele olha para a escultura e diz: ela se parece comigo. Ela carrega a minha assinatura. Essa é a história da nossa criação. Em Gênesis, vemos Deus criando tudo com o poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Mas, quando chegou a nossa vez, a Bíblia diz que a Trindade se reuniu e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, o grande artista do universo, nos modelou do pó da terra, soprou em nós o seu próprio fôlego de vida e imprimiu em nós o seu DNA espiritual. E o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Bom, esta aula destaca 3 pontos incríveis. Primeiro, somos seres triunos. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos espírito, alma e corpo. Somos complexos, somos profundos, somos um reflexo da Trindade Santa. Somos também seres criativos, pense nisso. Nenhum outro ser criado, nem mesmo os anjos, tem a capacidade de inventar, de criar algo novo. A música, a arte, a tecnologia, tudo isso é um eco da criatividade do nosso Deus dentro de nós. Somos seres também morais, e esse é o terceiro aspecto. Recebemos de Deus a capacidade de discernir o certo e o errado. Não somos robôs. Temos a liberdade de escolher, o que nos torna responsáveis por nossas ações. Essa é a nossa identidade original. Uma obra-prima que reflete o próprio Criador. Para esta semana, eu gostaria de te propor períodos de contemplação. Pelo menos uma vez por dia. Pare e reconheça uma dessas 3 assinaturas de Deus em você. Quando tiver uma ideia nova, diga: Senhor, obrigado por essa criatividade que vem de ti. Quando tomar uma decisão correta, agradeça. Obrigado, Deus, pela consciência moral que tu me deste. Quando sentir a complexidade das suas emoções e pensamentos, lembre-se: eu sou espírito, alma e corpo, uma maravilha da tua criação. Vamos nos reapropriar da nossa identidade original. Você também, professor, pode levar à sua turma uma atividade que eles podem fazer para melhorar essa compreensão. Chama-se o espelho da identidade. Pode ser uma folha no formato redondo, tipo aquele formato do espelhinho de bolso, né, um pedacinho de papel, e dentro dela eles vão escrever no centro: imagem e semelhança de Deus. Ao redor, eles devem puxar 3 setas e escrever à frente dessas setas: triuno.
espírito, alma e corpo, criativo e moralmente responsável. E então guardar isso na sua Bíblia. O objetivo que, ao se olharem no espelho da palavra de Deus, essa é a verdadeira imagem que deve ver. Mas vamos ao segundo tópico, o espelho quebrado, a fragmentação pelo pecado. Imagine que você tem um espelho perfeito, bonito, e ele reflete a sua imagem com clareza, sem nenhuma distorção. Essa era a condição do homem e da mulher no Éden. Eles se olhavam e viam a si mesmos como Deus os via, perfeitos, com uma autoestima saudável, uma mente em paz, conectados ao Criador. Mas então veio a queda. O pecado entrou no mundo e foi como se uma pedra tivesse sido atirada nesse espelho. Ele não se desfez completamente, mas trincou em 1000 pedaços. A imagem ainda está lá, mas agora está distorcida, fragmentada, por causa de todas aquelas trincas. Essa é a condição da humanidade após a queda. A imagem de Deus em nós foi manchada. Essa distorção afeta diretamente como nos vemos. A lição que estudamos aponta 2 reflexos perigosos desse espelho quebrado. O primeiro deles é a baixa autoestima, que é quando olhamos para os cacos e só vemos nossas falhas. Sentimos-nos incapazes, insuficientes, incompletos. Passamos a viver para agradar os outros, buscando neles a validação que só Deus pode nos dar. O segundo é a autoestima disfuncional, a arrogância, o narcisismo. É quando pegamos um caco do espelho e nos apaixonamos por aquele pequeno reflexo. E nos achamos o máximo. Tornamos-nos como o nosso próprio Deus, autossuficientes, superiores, olhando para todas as pessoas ao redor com desprezo. Ambos os extremos, meus amigos e irmãos, são sintomas da mesma doença. Uma identidade desconectada do seu Criador. São resultado de tentar encontrar nosso valor em um espelho quebrado. Nessa semana, gostaria de te propor praticar a vigilância dos seus pensamentos. Preste atenção à sua conversa interior. Quando um pensamento de inferioridade vier, do tipo, eu não sou bom o suficiente, ou um pensamento de superioridade, eu sou melhor do que o fulano, e surgir, pare e confronte esse pensamento com a verdade. Diga em voz alta, este pensamento é um reflexo do espelho quebrado. Minha verdadeira identidade não está no que eu sinto, mas no que Deus diz que eu sou. Vamos começar a rejeitar as mentiras da nossa autoimagem fragmentada e passar a nos olhar como pessoas iguais, com atributos diferentes. E caso você também, professor, queira fazer uma atividade neste momento, dê aos seus alunos um papel alumínio, alguma coisa do tipo, e peça para que eles olhem o seu reflexo naquele papel alumínio. Eles verão que já está distorcido. Mas depois peça que amassem ainda mais papel alumínio e olhem novamente. E verão que a distorção ficou ainda maior. Isso é para mostrar para eles que o pecado, quanto mais domina a nossa vida, maior é a distorção que nós temos da nossa imagem, ou melhor, da imagem de Deus em nós. Não importa o quanto tentamos nos desamassar, nós não conseguiremos restaurar essa imagem original. Nós precisamos, de fato, de uma intervenção externa, e isso cria um gancho perfeito para o nosso próximo tópico. No tópico 3, vamos falar sobre o restaurador de espelhos, a cura que só Jesus pode dar para a imagem de Deus quebrada em nós. Certa feita eu li sobre um especialista em restaurar obras de arte. Esse camarada pegava obras valiosíssimas que haviam sido danificadas e com paciência, mas uma paciência infinita e uma habilidade também descomunal, ele pegava as peças quebradas, os quadros rasgados ou manchados e os restaurava à sua condição original. Às vezes, o resultado ficava ainda mais valioso do que antes, por ter sido uma restauração, um resgate. Meus irmãos, Jesus é o divino restaurador de identidades. Ele olhou para o nosso espelho quebrado, para a nossa autoimagem fragmentada e não nos descartou. Na cruz do Calvário, ele pagou o preço para nos restaurar. A salvação em Cristo é muito mais do que um passaporte para o céu. É o início de um processo de restauração, aqui e agora. A lição nos ensina que, pela fé, somos justificados, isto é, declarados justos por Deus, e regenerados, nascidos de novo. Isto é, Deus nos dá uma nova natureza. E então,
começa o processo mais maravilhoso de todos, a santificação. O que é a santificação? É o trabalho do Espírito Santo em nós, que dia após dia vai juntando os cacos do nosso espelho quebrado e nos restaurando. É o processo de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Isto é a santificação. E como sabemos que a restauração está acontecendo? Pelo fruto do Espírito, de Gálatas 5:22, que começa a brotar dentro de nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. A pessoa cheia desse fruto não vive mais escrava da baixa autoestima e nem da arrogância ou narcisismo. Ela encontra sua segurança, seu valor e sua identidade no Senhor. Ela sabe quem é Jesus Cristo. E para nós, o desafio desta semana e constante da vida é cultivar o fruto. Escolher sempre uma característica do fruto do Espírito, e você pode fazer isso essa semana, que você mais precisa, como por exemplo a paciência. E durante a semana, ore especificamente sobre isso. Espírito Santo, restaura a minha identidade e produza em mim o fruto da paciência. Quando estiver prestes a perder a calma no trânsito, ou em uma fila, em alguma situação qualquer, lembre-se do seu propósito e peça a ajuda do restaurador. Vamos ser intencionais em nosso processo de santificação. E assim podemos concluir. Que aula poderosa, meus amigos. Vimos hoje que a nossa busca por identidade só termina em um lugar, aos pés do nosso Criador. Descobrimos que fomos criados com a assinatura de Deus, como seres triunos, criativos e morais. 2, entendemos como o pecado quebrou o espelho da nossa identidade, nos jogando em extremos de inferioridade ou de arrogância. E 3, celebramos a verdade de que Jesus é o grande restaurador das nossas vidas. Que através da santificação, ele nos molda à sua imagem e nos devolve a nossa verdadeira identidade. A mensagem final é esta: pare de tentar construir um eu autônomo. A plenitude que você e eu tanto buscamos não está em nos encontrar, mas em nos render. A verdadeira identidade não é descoberta, é recebida na entrega total a Cristo. É na cruz que somos resgatados de nós mesmos e trazidos de volta para casa, para o propósito para o qual fomos criados, que é sermos filhos de Deus, parecidos com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua semana, sua vida e sua aula de escola bíblica dominical, seja como professor, seja como estudante participante. E que você possa se olhar no espelho e ver cada vez com mais clareza o reflexo de Cristo em sua vida. Deus te abençoe.